Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer, meu nome é Jonathan Gonçalves. Não digo membro, mas parceiro hoje do GEPFOR e do GAP, com algumas consultorias. Gostaria de agradecer a todos pela presença aqui hoje, prestigiando nosso evento. A gente sabe das dificuldades de cada um, né, do dia a dia, das propriedades, dos afazeres que deixam de fazer. E também a gente sabe que isso é essencial, né? Tá reciclando e tá buscando novas tecnologias, isso é sempre necessário, principalmente para o nosso ramo que é a agricultura. Vou falar para vocês um pouco sobre manejo de pastagem e brevemente sobre compactação de solo e fertirrigação com água residuária provida da ordenha. Então, manejo racional da água e da energia elétrica e eficiência do uso da água de irrigação. Hoje, os atuais sistemas desperdiçam cerca de 30% da água que é aplicada. Isso é um dado da FAO. São raros os estudos que avaliam o uso da água sobre o custo de produção. E isso tem que ser enxergado de uma maneira diferente. Ser realmente feito um estudo de cada propriedade para ver o que se está deixando a desejar na água, se está ocorrendo déficit hídrico ou se está tendo excesso. Mas uma média de consumo de água no Brasil, sem manejo adequado, em média é 13 mil metros cúbicos por hectare ano. Quando a gente já passa com o manejo adequado, que a gente vai ver as formas que a gente pode fazer esse manejo, a gente passa a 7.500 metros cúbicos por hectare ano. É possível uma economia de 42% dentro do sistema, somente fazendo manejo certo, dentro de alguns fatores. Qual a importância disso? O uso racional da água e da energia elétrica, principalmente a energia elétrica que está inclusa todo mês ali no seu custo e é muito caro. A gente sabe que a energia elétrica hoje está cara. Preservação da água para a sustentabilidade do sistema de produção, ou seja, a gente ter aquela consciência de estar, porque a água é um recurso escasso, de repente hoje a gente está irrigando, amanhã a gente já não tem ela para irrigar, por isso essa questão de estar visando a economia, redução dos custos de produção, como eu já falei, e o uso inadequado do solo contribui para a degradação dos recursos hídricos. Em termos de qualidade, a degradação se dá através do processo de erosão e, consequentemente, sedimentação, ou seja, se eu estou aplicando uma lâmina maior que o meu solo consegue absorver, que a capacidade de campo do meu solo, consequentemente vai ter uma erosão, ou seja, aquela percolação superficial e consequência de sedimentação, lavando aquela parte do solo nosso que é mais rico, que é onde a gente planta, que é essa parte aqui visível, e consequentemente também pode estar ocorrendo eutrofização e poluição, uma vez que a gente trabalha com água residuária que tem com água residuária e com fertirrigação que tem altas concentrações de elementos, nitrogênio, potássio. Então pode estar ocorrendo eutrofizações de lagos, represas. Então é uma coisa de grande importância que a gente tem que estar antenado nisso aí. E aqui essas duas fotos aqui embaixo, essa primeira foto é uma foto de um pessoal que montou um sistema de irrigação no norte de Minas. Essa foto é uma foto do proprietário. Foi a última foto que ele tirou desse pessoal e também foi a última vez que ele viu. Acabou o experimento, acabou de montar o sistema dele e nunca mais foi feita aquela pós-consultoria, ou seja, o produtor fica à mercê de métodos empíricos. Por exemplo, aqui o butinômetro, né? Quando a gente chega lá no solo, lá debaixo da barra do café, igual está exemplificando, no solo passa a botina, não, tá seco, eu tenho que irrigar, ou tá molhado, eu não preciso de irrigar. E aí a gente vai cair no que a gente falou, na economia, no possível desperdício ou não. Pode ser que a lâmina aplicada está menos que a cultura exige, e aí reflete diretamente na produção. Mas então, como que eu vou fazer esse manejo de irrigação? Quais são os métodos que eu tenho para fazer esse manejo? Para mim fazer esse manejo, a gente tem praticamente dois métodos, que é o método da umidade do solo. Você está monitorando essa umidade do solo, e aí a gente tem alguns equipamentos que não é de muito acesso ao produtor e de difícil leitura, que seria o tensiômetro
que a gente está colocando ele no perfil do solo, a uma determinada profundidade de cada cultura, né? Profundidade efetiva que eu vou trabalhar. E aí em cima de uma pressão lá, eu vou tá te falando, ou vai estar tendo aquela leitura de quanto eu devo irrigar. Muito difícil leitura, e para estar trabalhando com isso na fazenda é difícil. Ou também sensor matricial, que aí cai também na mesmo questionamento, difícil manejo. Então, o GAP, o GEP-4, a gente não trabalha com monitoramento de umidade de solo, por ser difícil manejo, principalmente produtor. A gente trabalha com outro método que chama evaporação. A gente estimativa da evapotranspiração. Evapotranspiração é a junção da palavra evaporação com transpiração. Ou seja, essa perda simultânea de água do solo por evaporação e da planta fisiologicamente por transpiração, que a folha tem a sua transpiração. Então, o que eu estou falando para vocês? A gente vai fazer o manejo da irrigação em cima da estimativa da evapotranspiração real da propriedade. Aqui no caso é a estimativa real da propriedade. Tudo que eu perdi, por exemplo, meu turno de regra é 5 dias. Tudo que eu perdi em 5 dias de água por transpiração e por evaporação, eu tenho que repor a minha irrigação. Quais são as ferramentas que a gente geralmente utiliza? Estação automática e irrigante. São os dois que tem aqui. Não necessariamente, eu posso ter só um. Aqui é porque é uma área a gente está com experimento e pesquisa, então a gente tem os dois para demonstrar. Mas tem outros também, outras ferramentas que a gente pode estimar a evapotranspiração. Por exemplo, o tanque classe A, que é esse tanque de inox aqui redondo, que tem um recipiente de água. Só que aí tem alguns contras sobre ele, né? E, por exemplo, ele tem esse parafuso micrômetro que ele faz a leitura em milímetros. Então veja bem, na propriedade você está pegando aquela lâmina d'água e você está estimando a leitura em milímetros. Isso torna muito difícil para o produtor. E também pode ter algumas interferências que a gente não conta com elas. Mas se aves, por exemplo, um local que as aves acostumaram a beber, pegar água ali do recipiente, isso pode estar mascarando resultados. Outro problema também, que a gente não conta com ele. Por exemplo, na Exalc, teve um problema lá que o pessoal, quem fazia o monitoramento lá da estação lá, morava próximo ao tanque, né? Próximo à estação, ao tanque. E ele tinha um filho pequeno. O filho dele estava indo lá dentro e mijando dentro do recipiente. Então, é umas coisas que a gente não conta que acontece, mas acontece. Por isso que a gente tem trabalhado com a estação e com o irrigâmetro, porque são métodos eficientes e fácil manejo, principalmente o irrigâmetro, que eu vou bater em cima do irrigâmetro, porque é um método eficiente. Eu vou mostrar o funcionamento dele ali, vocês vão ver porque que ele tem eficiência de fácil manejo. E em cima disso a gente também tem que contar com monitoramento, principalmente áreas onde a gente trabalha com fertirrigação, com água residuária de ordenha, ou água residuária da suinicultura, ou água residuária de graxarias. A gente faz esse trabalho, trabalhamos com o monitoramento com os extratores de solo. Ou seja, a gente não quer contaminar nosso lençol freático. Por razão social, a gente dá consciência, e também por questão de fiscalização, né? Meio ambiente chegar e pegar um afluente lá contaminado, a multa é grande, vocês sabem disso. Então, fazendo a associação dessa estimativa de evapotranspiração correta da região, o monitoramento, a gente tem um sucesso que é uma irrigação e produções ótimas, sem estar maximizando muito o custo, né? A questão principalmente da energia, conforme a gente abordou. Eu vou estar falando mais um pouco da evapotranspiração ali no irrigante, mas eu queria passar rapidamente com vocês, eu sei que já passou nas palestras, falar sobre a questão da fertirrigação com água residuária de ordenha. Conforme o pessoal da Baus já passou o material para vocês hoje cedo. E também um pouco de compactação do solo, rapidamente. Então, qual que é o objetivo do processo? Qual que é o objetivo da gente estar agregando o valor dos recursos que a gente tem dentro da propriedade? Aproveitamento integral e racional de todos os recursos disponíveis dentro do sistema produtivo. Aumento da estabilidade do sistema, ou seja, se eu estou já com meus nutrientes lá na sala de ordenha, eu causo uma independência
razoável em questão da adubação, em questão das empresas de adubo. Espero que não tenha ninguém de empresa de adubo aí, né? Mas também a associação dos diversos componentes da cadeia produtiva. É realmente fazer esse elo, fazer essa corrente, onde se torna um ciclo dentro da propriedade. Ou seja, eu tenho a água da ordenha, tenho o biodigestor produzindo gases que poderão ser aproveitados. Aqui inclusive nas fotos aqui, ó, aplicação de água residuária, tanto via pivô, a gente tem tecnologia já para aplicar essa água residuária, que eu creio que o Michael deve ter falado, a questão dos aspersores Trash Buster e também na aspersão convencional, que a gente tira Ele não falou não, mas por exemplo, um pivô instalado hoje, dá para você adaptar ele para fazer fertirrigação? Perfeitamente. Perfeitamente, tem tecnologia para isso. Se você não tiver um bom separador de sólidos, hoje o pessoal da Bowers já falou hoje que já tem uma tecnologia muito boa de separação de sólidos. Inclusive a gente já quer trabalhar em parcerias com essa tecnologia deles. Se você não tiver esse separador de sólido, você pode trabalhar, por exemplo, com esse aspersor que chama Trash Buster. Ele, da medida que vai depositando sedimentos, por exemplo, na água de suíno, um grande problema é os pelos e resíduos de ração do milho, por exemplo, que ele não dilui. Então ele vai depositando na ponta do aspersor e vai formando uma pressão. Conforme vai depositando, vai formando a pressão. Ela tem uma membrana dentro desse aspersor que, na medida que fez uma força, uma pressão ali, ela abaixa e volta. Então por isso que se chama Trash Buster. Ela abaixa, dá aquela escorva, limpa e volta a trabalhar normal, da mesma maneira, na sua pressão de serviço normal. Então, se você não tiver um bom separador, no caso, tem separadores mais simples em questões de diminuir a velocidade de água, e aqueles separadores de vai e vem, saída por baixo, saída por cima. É questão de adaptar cada separador de solo para a sua água residuária. De repente, nem precisa. Você tem algum dado, por exemplo, para cada vaca, por exemplo, um sistema igual esse aqui, quanto que isso gera por dia? É muito relativo, mas em média 8 litros de água. 8 litros por vaca? Por vaca. Muito relativo, porque de repente você tem uma bomba muito boa e um funcionário gosta de abusar um pouco da água, então mais em média 8 litros. Para suíno aumenta, em média 14 litros. Então se você aumenta mais sua aplicação de água, você diminui a concentração de elementos, consequentemente. Isso é em média. E aqui um quadro exemplificando o porquê que a gente trabalha com forragem de cultura nessa questão de estar aplicando água residuária, porque ela é muito eficiente na extração, principalmente do elemento mais preocupante nosso, que tem mais mobilidade, que é o nitrogênio, os nitratos, né? Então, veja que se a gente tiver uma produção média de 65 toneladas de matéria seca por ano, isso é fácil de chegar, principalmente em locais que tem temperatura, Mato Grosso, própria região de Lagoa Grande, que é bem mais quente que a região. Ela extrai 975 kg de N. Isso é quilo de N, gente. Isso aí daria em média quase 2.000 kg de ureia. Então veja que a eficiência da forragem para estar extraindo principalmente o nitrogênio, que é o elemento preocupante das águas residuárias, é muito eficiente. E dá uma pincelada rápida, a compactação de solo aqui, já está acabando. A gente pensa, quando se olha, vê aquela quantidade de UA por hectare, 22 animais por hectare, a gente pensa na compactação, porque veja o volume que está no pasto, é quase uma em cima da outra. Então, consequentemente, a gente tem aquela ideia que o pasto vai compactar rapidamente. Ideia errada, desde que tenha um manejo certo. Aqui um estudo do Luiz César e André Fernandes fizeram a região do Mato Grosso do Sul, fazenda Corvo Azul, no Tanzânia, plantado em 1998. 8 anos depois eles foram fazer um experimento lá com um penetrômetro. Não detectaram compactação do solo. Lógico, saída de piquete e coxo de água, coxo de suplemento e sal, com certeza vai estar compactado. Mas no geral, não tem compactação. E a gente vai ver isso num estudo clássico de Corse. O Corse fez esse estudo aqui diagnosticando áreas de compactação em área intensiva e área extensiva.
Área intensiva é essa nossa, irrigada, com volumes acima de 10 UA por hectare. Aonde, não sei se está dando para todo mundo ver, mas as áreas verdes é áreas onde não há compactação, e áreas vermelhas onde há compactação. Nesse gráfico à esquerda é uma área intensiva, e aqui é uma área extensiva. Média 14 UA e média 1,5 UA. A gente nota que na área extensiva a compactação está quase em toda a área. Por que isso? Por quê? O que foi a conclusão que Corsa tirou? A cobertura morta que normalmente tem em áreas de pastagem reduz o impacto causado pelo casco do animal. Ou seja, a gente viu hoje lá cedo que nós temos uma altura certa de entrada e de saída. Geralmente a de saída do braquiária está entre 18. Ou seja, aquele resíduo favorece não só o impacto, reduzir o impacto do casco do animal, mas também permanecer uma umidade no solo. Isso garante, evita que esteja oscilações de umidade no solo. Isso também favorece a compactação. E outra coisa, curtos períodos de ocupação, ou seja, geralmente no máximo 2, 3 dias dentro da pastagem, dentro do piquete, associado a longos períodos de descanso, favorece o crescimento radicular. Aí o crescimento radicular é favorável para a gente na maneira de pensar que ele quebra essas camadas compactadas, ou seja, você favorece o crescimento, consequentemente no outro ciclo há uma mobilização dessas raízes e vai ficar formando canaletas sempre, a vida útil. Ou seja, a compactação, com isso, Corsa concluiu que o que compacta o solo não é o casco do animal, mas sim a boca. Quando ele fala isso, que é a boca que faz a compactação do solo, ele está falando do mau manejo. Aquele manejo onde você retira o animal nas horas erradas e não tem um manejo certo, principalmente de altura. É o que propicia maiores compactações do solo. E aí porque isso serve muito para a gente, porque quando você vai estar montando um sistema desse a campo, a gente geralmente coloca essas canaletas de 40 centímetros de profundidade. E aí vem aquele questionamento do produtor. Mas e daqui 2 anos, se eu tiver uma compactação, como é que eu vou passar um subsolador aqui? Vai arrancar a tubulação tudo. Não há de se preocupar desde que se tenha um manejo certo. Então, pastagem intensiva, feita com o manejo certo, não há compactação. Isso é quase um paradigma que todo mundo tem sobre pastagem intensiva. Agora, rapidamente, vou resumir aqui no irrigante aqui, pode chegar perto aqui. Então, voltando lá, o manejo que o CAP trabalha, que a gente trabalha, é em cima da evapotranspiração. Ou seja, tudo que eu estou perdendo de água por evaporação do solo e transpiração da folha, eu tenho que repor no próximo ciclo. Mas como que eu vou estimar essa evapotranspiração? Aqui está um aparelho desenvolvido dentro da UFV pelo professor Rubens de Viçosa, que tem eficiência e simplicidade. Então ele veio para resolver o problema, principalmente de pequenos produtores. Ele tem uma leitura, ele tem um copo evaporatório aqui, que vai estimar a perda de água por evaporação e transpiração. Quando eu perco a água aqui, ele faz uma leitura. Por exemplo, vou simular uma perda de água. Lógico que não é dessa velocidade, né, no meio. Mas olha lá, ó. Estou estimando. Aqui tem uma lâmina de água que é diferente a alturas aqui, ó. De repente eu tenho uma cultura, por exemplo, morango, algum HF, que é sensível à perda de água, eu aumento essa lâmina. Quando eu aumento, ela fica mais exposta ao meio, à radiação, à temperatura e à ventilação. Consequentemente, maior perda. Para pastagem, geralmente essa lâmina aqui, e ela não tem ciclos, né? Não tem aquele período de plantio até germinação, de germinação até 30% da área coberta. Então você trabalha com a lâmina fixa em pastagem. Diferentemente, quando você trabalha com feijão, com milho. Então aqui eu estimulo. E aí, por exemplo, passou o dia inteiro aqui, ó, e está perdendo. Está perdendo água por meio, tá realizando evapotranspiração. Eu chego às 5 horas e quero fazer chego às 3 horas e quero fazer uma irrigação, quero fazer uma leitura. E aí eu tenho aquela dúvida, né? Quando que eu vou irrigar, qual o momento que eu vou irrigar e quanto eu vou irrigar. Isso é uma dúvida de quem tem sistema de irrigação e não faz o manejo correto da irrigação. Esse equipamento, ele trabalha com 2 réguas. Essa que é uma régua de manejo da cultura e essa que fica fixa aqui é uma régua de manejo da irrigação. Então eu cheguei aqui, abri meu irrigante às 3 horas da tarde. E
quero fazer uma leitura e ver se eu tenho que irrigar, porque de repente eu não tenho que irrigar. E quanto a irrigar? Leitura. Está no 8,5. Leitura para cima ou para baixo, 7,5, não, independente. Eu tenho que me preocupar, está no amarelo ainda. Essas faixas de cores aqui indicam assim, azul está na capacidade de campo do meu solo, ou seja, está saturado em água, tem água disponível para a planta, não preciso me preocupar, não preciso de irrigar. Quando eu passo para o verde e para o amarelo, é o momento que eu tenho que irrigar. Mas por que verde e amarelo? De repente você está trabalhando com um sistema de irrigação, por exemplo, gotejo, ou uma irrigação localizada, com microaspersão. Esses manejos, até repor esse sistema, até repor uma lâmina, podem demorar um certo tempo, por exemplo, o gotejo de café. Então, eu trabalho, chegou no verde, eu irrigo. Claro que isso não é uma régua para café, mas chegou no verde, eu irrigo. Na pastagem, no sistema de aspersão, no pivô, na aspersão em malha, a gente pode trabalhar no amarelo, ou seja, chegou no amarelo eu tenho que irrigar. No vermelho, quando chega no vermelho, eu já tenho prejuízo na cultura. A cultura já está começando a entrar num déficit hídrico, no estresse hídrico. Então, muito bem, cheguei às 3 horas e quero fazer irrigação. Leitura. Vou virar ela aqui. Então eu estou com a leitura aqui de 7,5. Então eu já tenho que irrigar. Já vi que na minha cor aqui eu tenho que irrigar. Se tivesse no azul não precisava. Mas estou no amarelo, eu tenho que irrigar. Mas aí, quanto tempo eu tenho que deixar meu sistema ligado? Essa é uma grande dúvida. No caso, essa régua aqui é de pivô central. Um pivô que joga uma lâmina de 2,5, uma velocidade de 100% dele. Então, eu teria que estar com o meu pivô ligado, vai até dar uma volta de 32% mais ou menos. Quando é pivô, essa régua, quando é uma aspersão convencional, eu calculo isso em horas. Ou seja, esse sistema aqui, por exemplo, joga 4,7 milímetros por hora. Então, em vez de estar aqui porcentagem da velocidade que ele vai ter que rodar, aqui vai estar a quantidade de horas. Ou seja, eu tenho que estar com o meu sistema 4 horas e 15 minutos para repor o que eu perdi dentro do meu ciclo. É isso que é a eficiência desse aparelho. Ele te fala, ele te mostra o momento em que irrigar e quanto tempo tem que irrigar. O que eu estou visando com isso? Evitar o desperdício de 42% e o dado da falta de 30% do que é irrigado. Veja bem, 30% da água que é irrigada no país é em vão, ou seja, não é necessária essa água. 30% dessa água, se a gente fazer cálculo, daria para irrigar no mínimo uns 2 países pequenos da Europa. Então é muita coisa que tem feito errado, é muito desperdício e é muito custo que não precisava, principalmente com energia. Junto com esse aparelho, por exemplo, outra dúvida. Ah, beleza, então eu tenho que irrigar com meu sistema aqui 6 horas e 15 minutos. Ah, mas ontem à noite choveu 5 milímetros, choveu 10 milímetros. E aí, o que eu faço? Eu tenho que essa água que está entrando da chuva, ela tem que entrar no meu balanço, porque ela está favorável. São Pedro dá ela de graça para nós. Então, se eu tenho com esse equipamento, que é o pluviômetro, e vem com essa proveta, então eu vou acrescentar, por exemplo, igual eu estou aqui 7,5, se eu acrescentasse uma chuva aqui de, por exemplo, 5 milímetros, não seria necessário eu irrigar o meu sistema nessa situação. Então, por isso que tem eficiência. Você tira todo o fator chuva, ele entra no seu balanço, e a questão de saber quando irrigar e quanto irrigar, ou não irrigar. Então, por isso que tem eficiência, e é em cima desses métodos que a gente está batendo muito, está trabalhando em cima desses, para evitar realmente o desperdício e está maximizando os ganhos, né? Melhorando os ganhos para o produtor. Aí que é o bom, né? Porque eu acabei de ficar sabendo que ele está em média R$2.000. Esse aqui. Quando a gente começou a fazer o trabalho com ele, era 1.400. Mas eles melhoraram algumas coisas. Tipo, foi forno elétrico, você traçar uma curva de... Melhoraram algumas coisas. Então fiquei sabendo que está R$2.000. E o Rubens, professor lá de Viçosa. E tem a empresa que irriga certo também, né? Agora eu não sei te falar o equipamento desse aí, qual que é a área que ele abrange?
Até 15 km você pode considerar. A estação aqui até 30. Então, só que o que a gente fala? Geralmente a evapotranspiração daqui é diferente de lá. Tem muitos locais que está chovendo aqui, naqueles pigão ali não dá. Então você tem que variar. Isso para evapotranspiração, você vai ter uma evapotranspiração de referência. Aí já não vai ser uma evapotranspiração real. Isso aqui ele te faz a leitura da evapotranspiração real da área. E do mesmo jeito a estação, eles falam que trabalham com 30. O que a gente faz? Em Lagoa Grande, nós estamos trabalhando com o Bruno lá, a gente fez o projeto, a gente estimou a evapotranspiração de referência em cima de uma estação meteorológica. Referência, não é a real. O que seria ideal? Seria estar com um equipamento desse ou com uma estação lá. Por quê? Se é referência, eu estipulei para ele um turno de regra. Mas e quando está nublado lá? E quando está mais frio? Quando a radiação está menor? Porque os dias durante o ano diminui a radiação, aumenta. Tem temperatura maior, tem dia que está nublado, está fechado, você acha que chove, não chove. Então essa evapotranspiração foi uma evapotranspiração de referência. Isso aqui é uma evapotranspiração real. Dias nublados, consequentemente você vai ter uma menor perda aqui. Consequentemente você vai ter que ligar seu sistema com menor hora. E aí a gente vai entrar lá naquele desperdício, custo final. E o lugar certo de instalar? Tem que ser fora da cultura, no caso, porque se você estiver instalando lá de fora, você está com interferência da irrigação, né? Então geralmente fora da cultura, onde não há interferência de água, próximo à água demais, e outros fatores, por exemplo, perto do mourão, alguma coisa assim, e perto de vandalismo, principalmente divisa de cerca. Evitar divisa de cerca, porque é um aparelho que traz curiosidade, aí senão vai começar a ter problema com o negro mijando dentro lá, igual aquele ali. E são coisas que a gente não conta com isso, mas realmente tem. Então geralmente são esses lugares. Não, é muito dinâmico, muito preciso e vem para realmente para ajudar o produtor a solucionar problemas, principalmente o pequeno produtor. Quando você cai numa estação, é o método mais preciso. Mas o custo também é mais alto. É um custo mais alto, geralmente 9 mil. Quando você vai para o exterior é baratinho. No Brasil é muito caro. 7 mil, depende, tem uma faixa de valor. Mas geralmente 7 mil, 9 mil. Quando você vai para país fora, geralmente é 1.200. E dá para você fazer, né? E é o mesmo aparelho? É o mesmo aparelho. Só questão de tributária. No Brasil, favorece complicado, né? E isso aqui é o seguinte, atualiza direto. Se você tiver um computador, uma central, que a gente fala com um computador, por exemplo, aqui na propriedade, ela está jogando dados diretos lá. Se eu tiver em outro país, eu tiver acesso à internet, aonde eu tiver, eu sei o que está acontecendo na minha região. Eu sei o vento, sei a radiação em watts, sei altura, temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima. Marca tudo aí. Marca tudo. Essa é completa. Evapotranspiração de referência, evapotranspiração real. Então, tudo. Só que o que começa a acontecer? Eu tenho que ter um treinamento para mexer com o software da estação. Eu tenho que saber assimilar esses dados e fazer com que como que eu vou fazer para chegar na evapotranspiração em cima de uma radiação. E aí, eu não chego aqui, não, estou aqui 3 horas, sim, 7h30, ligar 3 horas e meia. Pronto, zero, para zerar ele é 1 minuto. E se choveu, eu faço débito. Na prática aqui, no período bravo de julho, agosto, que aqui não deve chover também em julho e agosto, Não, é isso? é possível. Aí você tem um turno de regra de 5 dias e aplica quantos milímetros? Geralmente 5,5 a 6 milímetros de evapotranspiração diária. Aí eu jogo dentro do meu turno de regra. Porque de repente, por isso que me dá mobilidade. Eu posso deixar, se meu sistema for eficiente, eu posso fazer meu turno de regra de um dia, se eu tiver uma região quente com solo arenoso, que propicia maiores perdas, e posso trabalhar com solo argiloso de 10, 7. Se eu souber fazer essa leitura aqui, eu tenho Natal amanhã, eu não quero vir cá não. Mas amanhã eu tenho que ir aqui na fazenda, a prática dá o quê? 5,5, 5,7 milímetros por dia. E aí eu jogo. Se você tem um turno de regra de 3, você vai Aí eu posso 16. me dar essa flexibilidade do turno, daquele turno que se a gente estipula aquele turno fica fixo. Então me dá essa mobilidade. E você tem, mas isso aí é função só de características meteorológicas
Lá você tem o Tifton, você tem diferenças de irrigação para o Tifton para cá? Não, porque eu tenho um manejo em cima da evapotranspiração. Tudo que eu perdi. Independente da cultura. Só que aí o que acontece? Se o Tifton tiver com uma folhagem melhor, mais coberta, a evapotranspiração dele é menor. Mas isso é coisa mínima que não traz prejuízo na cultura. Então você pega uma lâmina ideal. Quando eu trabalho com isso aqui, eu tenho uma para cada... Se eu tiver 30 culturas dentro da fazenda, eu trabalho com ela. Essa aqui para uma cultura. Por quê? Aí que cai na questão da forração do solo. Quando eu trabalho com a pastagem, eu trabalho com a lâmina fixa, porque aqui tem uma borboleta aqui que você regula na altura. Eu trabalho com lâmina fixa em pastagem porque está todo forrado o solo. Agora se eu for trabalhar com feijão, do plantio à emergência, eu tenho uma evapotranspiração maior de quando está com 70% de cobertura de folhas. Compreende? Então o que eu tenho que trabalhar? Com a régua de manejo, eu vou virar ela aqui, pode até ver que aqui, ó, essa régua não é de pastagem, ó, após 80% de cobertura do solo, de emergência até 10% de cobertura do solo, então eu trabalho com ela e com diferentes lâminas, mas isso já foi estudado, a gente ajudou a fazer esse estudo, a gente trabalhou com a bateria de 18 irrigantes, onde a gente fazia leituras diárias, para fazer a aferição e acertar essas réguas e os manuais. Então a gente trabalhou aqui. Então para pastagem, se ela está formada, lâmina... É uma lâmina fixa. Estipulada, estudada já muito estudada. A gente estudou. Mato Grosso fez um estudo com 18 aparelhos, Viçosa com 36 aparelhos. Então já foi estudado. Nada impede você estar adaptando. Porque seu solo vai ter uma curva de retenção de água que é diferente daqui, que é diferente do arenoso, que é diferente do arenoso. Então por isso que a gente faz essa aferição inicial dentro da curva de retenção de água e das lâminas e das réguas. Nada impede de você estar adaptando a sua propriedade, mas geralmente não precisa. Você tem uma propriedade, por exemplo, onde você está aí dentro, lá é feito um poço onde tirou o barco, você leva um poço com muita água, coisa imensa. Tem alguma interferência nessa umidade? Pode ter, muito pouco. O que é mais é a questão de radiação e vento. A umidade do vento interfere, mas é muito pouco, muito pouco. Não interfere. Porque não dá conta de uma umidade de um poço, de um tanque, a não ser uma represa de Furnas, alguma coisa, aí sim, aí te dá um microclima mais úmido. Mas poço, represa pequena, lagoa num tanque, não te dá um microclima, não caracteriza um microclima. Mais dúvidas, questionamentos, qualquer coisa. Esse aqui hoje está inutilizado, mas não utiliza. Você está cuidando então, porque esse aqui é só demonstração. Essa aqui é demonstração. A gente no início utilizou, né? Então por demonstração a gente, não que ela seja ruim, mas é porque se eu tiver no Mato Grosso, se eu tiver em Goiás, eu entro aqui e vejo. Você faz a irrigação, você vem e tem que zerar ele. Eu venho e zero, vou zerar ele. Vocês veem a facilidade de zerar. Acho que de leitura, de manejo aqui não tem dúvida, né? Agora para zerar, mais simples ainda. Só abrir a torneira. É questão de abrir a torneira e fechar a válvula. Aqui ó, vou cortar o respiro porque aqui tem um equilíbrio hidráulico. Fechei. Por exemplo, se eu também zerar aqui e deixar assim fechar, acabou. Você vai chegar, vai estar no zero. Novamente, porque não tem contato nenhum, não está tendo perda. Lá vai estar vazio, vai estar sequinho lá. Mas não tem leitura. Então eu cortei o contato para lá para me zerar. Vou abrir a válvula que tem água aqui nesse recipiente, geralmente você enche, aqui pode esquecer, gasta pouco água. Abro a válvula aqui que a gente chama de válvula de escape, dá entrada de ar para o sistema. Fechou. Acabou, não tem mais entrada de água, não tem. Então agora eu vou zerar a torneira. Aqui vai descer um nível aqui dentro do tubo de borbulhamento, está descendo. Esse tubo de borbulhamento também é questões hidráulicas, né, que o professor Rubens estudou. Está descendo, estou fazendo zero nele. Acabei de irrigar, acabou a minha irrigação. Só o choque aí. Ó. O equipamento está zerado. Está funcionando? Não. Não está funcionando não, olha lá. Ó. Se deixar assim lá vai estar sequinho. Agora sim está funcionando, ó. Começou a funcionar. Vou simular uma perda de água, ó.
simulando a perda, ó. Perdendo pro meio. Vai realizar a leitura. Acabou lá, acabou meu turno de irrigação. Ficou ligado 6,5, vem 0. 0 porque eu elevei minha capacidade de campo, ó. Meu campo meu solo está suprido de água. Está disponível a água. Já começou a fazer a leitura, ó. Tô simulando. Tô perdendo pro meio. Ó. Tô perdendo água. Lógico que não é dessa velocidade, né? Pro meio que tô simulando. Cheguei aqui. Chegou. Aqui. No dia, vou fazer a leitura. Não, tá com 4,6. Deixa eu ver se eu preciso. Não, eu posso esperar ainda com o meu sistema eficiente. Eu posso esperar. Vou deixar para amanhã. Amanhã, na hora do almoço, eu vou ficar dando uma olhada. Nada impede que seu turno de rega seja depois das 9h30. Você vai chegar, vai fazer a leitura. Tá? Se começou entrando vermelho, você faz a leitura e responde. Nada impede isso. Talvez você quer pegar o horário que tem um desconto no tarifa verde. Nada impede. Faz a leitura, está funcionando. Realizou irrigação. Saturei meu solo, capacidade de campo lá no alto. 0 de novo e boto para trabalhar. Choveu. Pego o pluviômetro e desfaço o desconto. Será que choveu é essencial para suprir minha lâmina? Ah não, ainda tem que ligar mais 20 minutos para suprir. Ah não, vou deixar não, vou esperar cair mais um pouco, eu ligo 5 horas depois. Aí é questão de manejo, adaptação. Ah, é a Páscoa, eu vou adiantar um dia aqui. Vou irrigar, aí depois eu não quero vir aqui, vou adiantar essa irrigação. Ou vou atrasar. Então te dá uma flexibilidade de trabalho dentro da propriedade, de trabalho certo, da maneira certa, sem desperdício de água e energia. Por isso é eficiência. A interferência da chuva. Quando chove você vem 0. Você pega o pluviômetro, faz a média ali, o que entrou no seu sistema. Se tem que irrigar, você irriga, se não tem, você zera. Entendi. Zerou. Se não tem que irrigar é porque está na capacidade de campo, está saturado, então. Aí zerou, está trabalhando de novo. Choveu, repôs de novo, todo jeito você tem que fazer essa pressão. Você faz a leitura e zera ele depois de treinado em 1 minuto. Mas se chover ali... Você sabe quanto que choveu. Não, mas a hora que se chover ali não atrapalha não? Atrapalha, aí você vem e faz a leitura. O que está aqui, o que vai ficar sobrando de água aqui, é o que vai estar aqui. Quando chove, a preocupação é mesmo que o campo está molhado. É aquela questão, mas quanto choveu, né? Não é o problema, a chuva. Mas quanto Aí choveu? você zera assim, não é zero, você ajusta pelo tanque que choveu. Não, eu posso tanto deixar de irrigar ou ajustar ele. Aí eu começo a Você contabiliza o que choveu. contabiliza a água que choveu. E aí você toma atitude, irriga ou não. Irriga, 0. Oi? Não aumenta. É a mesma leitura. Não aumenta. Por isso que eu te falo. Aí você tem a leitura, aí você vai decidir. Porque você tem o que chover, você faz a decisão. Ah, pode ser, se cair água, se sair água, Lucas, a vaquinha pulando. mas se entrar água, não sobe. Aqui teve um problema, porque a gente trabalhou com 8. Então a gente Por que esse gato tá bravo? Isso aqui tá reformado, dava um problema de Ah, alguma coisa assim. Você trabalha com um, era eu, que outro. Aí a gente abre aqui, você vê. Aqui tem uma roda. você tá sofrendo, coitado. É, exatamente. Põe aí, põe. Nada, até mais. Pessoal.